Graça e paz, queridos irmãos, que alegria estar aqui para fazermos o quarto vídeo. Estamos trabalhando o texto de Mateus 19, de 1 a 11, onde Jesus reúne aquela multidão e explica para a multidão, ensina para a multidão o que é verdadeiramente o casamento, que o divórcio não faz parte da lei do Senhor, que o divórcio foi dado por Moisés para proteger a mulher, não é? E ali então Jesus divide o Mateus 19, de 1 a 11, em três períodos da humanidade. O primeiro período, ele explica que foi o princípio, né, da humanidade por Adão, aonde se institui, Deus instituiu o casamento perfeito para o ser humano, foi ali, não é? E o segundo período, que é a permissão, a carta dada às mulheres, né, para a proteção das mulheres do divórcio, dada através de Moisés. Não foi Deus que deu, apenas a permissão de Deus, né, porque quem conduzia o povo era Moisés. Então foi Moisés que deu a carta de divórcio para proteger a mulher, não é? É bom que saibam disso, não é? E tem este terceiro período que eu vou falar hoje, mas é importante que você saiba que o divórcio não faz parte dos planos de Deus, não faz, tá? E que o divórcio ele ficou lá para a lei mosaica, não é? É a lei causuística, são as 600 regras de leis, né, do Pentateuco para o povo judeu, não é para nós, é para o povo judeu. É que o povo aproveitou-se disso e trouxe e resgatou o divórcio para vivermos, né, dele. Essa é a grande verdade. Mas o divórcio, na verdade, não faz parte dos planos de Deus. É importante que você saiba disso. Amém? Falamos também a respeito do casamento, que o casamento não é um contrato. O casamento é uma aliança, um pacto feito entre o homem e a mulher, entre o esposo e a esposa, diante de Deus e diante das testemunhas daqueles que estão presentes ali no seu casamento. Amém? E é importante dizermos também que o casamento perfeito, instituído por Deus, é um casamento hétero, é um casamento monogâmico, é um casamento indissolúvel. Este é o casamento perfeito que faz parte do plano de Deus. Amém? Muito bem, queridos irmãos. Vamos então hoje dar início, né, ao terceiro período, que é o período da nova aliança, que está em Mateus 19, de 9 a 11, que diz assim: Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa da relação sexual ilícita, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: Se esta é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém que casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isto é dado, não é? Jesus, então, aqui, ele está falando para nós que a verdade é que Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7 estão sendo estabelecidas as leis, né, do reino, não é? O novo padrão do reino de Deus para todo aquele que quer seguir Jesus, que quer ter Jesus como seu Deus Todo-Poderoso. Então é preciso obedecer estas novas regras, estas novas leis. Na verdade, Jesus está reforçando aquilo que Deus já havia planejado, o casamento perfeito para o homem. Porque, na verdade, todos nós seres humanos, na verdade, achamos que o divórcio faz parte de tudo isso. E não faz. O divórcio não faz parte dos planos de Deus, do casamento de Deus. Não é? Então, isso foi criação do homem. Foi Moisés que criou a carta de divórcio para proteger a mulher. Amém? Então, é importante também que vocês saibam que em Mateus 5, a partir do versículo 21, isto é, versículo 22, versículo 28, versículo 32, 34, 39 e 44, tem 6 antíteses. O que é antíteses?
Antítese é 6 oposições, que está assim, ó, eu porém te digo, eu porém te digo, eu porém te digo. São 6 que está, porque Jesus está mostrando o equívoco que houve daqueles que ensinavam as leis, né? Isto são leis que traz contradição com as leis do reino de Deus. Por exemplo, divórcio. O divórcio é uma lei que está dentro da lei casuística, que faz parte só para os judeus, não tem nada a ver conosco. E, no entanto, ela está aí hoje, o divórcio. Mas Jesus está dizendo, gente, isso não faz parte. O divórcio é só para o povo judeu. O divórcio não é para vocês. Deus não se agrada do divórcio. Amém? O que Deus deixou para todos nós, o que o Pai deixou para todos vocês, é o casamento perfeito, até que a morte os separe. É isto que Jesus está ali falando para aquele povo, para aquela multidão e falando para nós hoje aqui. Amém? Por isso, entenda. Amém, queridos irmãos? Essas leis, essas novas regras, né? É para o reino de Deus. É para todo aquele que quer ser discípulo de Jesus. É para todo aquele que crê em Jesus. É para todo aquele que se diz crente. Estas leis é para mim, é para você. Não adianta fugir delas, né? O divórcio não faz parte da palavra de Deus. Pode ter certeza disso, absoluta. Amém? Jesus chama de adúltero todo aquele que divorcia sem causa na lei, né? E casa de novo, comete adultério. É a palavra de Deus que diz, não sou eu que estou dizendo. Salvo as exceções de adultério, né? De traição e de morte. Salvo essas. O restante não tem aval. A palavra de Deus não permite, fora essas duas situações. Amém? O novo casamento para um cristão só dentro de situações específicas, como por exemplo Romanos 7, 2 a 3, pela morte, 1 Coríntios 7, 39, pela morte, não é? O 1 Coríntios 7, 10 a 15, há controvérsias. Eu vou ler ele para você. Olha o que está dizendo aqui. Diz assim: aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Está vendo? Está vendo o que ele está dizendo para nós? Não se separar. Mas, se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. A palavra de Deus está dizendo para nós. Não é? Aos outros digo eu, não o Senhor. Né? Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, olha o que Paulo está orientando aqui. Se um irmão estiver casado com uma mulher não crente e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. Tá vendo? E se uma mulher estiver casada com um homem não crente e se este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Olha o que a palavra nos ensina. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificado no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês, né? Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não crente, olha o que Paulo está dizendo, quiser separar-se, que se separe. O não crente, porque não pratica a mesma fé. Ele diz, você é crente, fica aí você com o seu Deus e eu estou indo embora. Aqui Paulo está dizendo, né? Que se separe. Não tais casais não fiquem sujeitos à servidão
nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Tá vendo? Mas se a não crente quiser separar-se, que se separe. Então aqui ele dá os dois motivos. Tanto a esposa, né, crente com o marido não crente e o esposo crente com a esposa não crente. Se os que não são crentes quiserem se separar, Paulo está dizendo que se separe, porque não tem a mesma, não pratica a mesma fé. Eles, né? Então, Paulo nos orienta aqui, né? Mas contudo, faça de tudo para não separar-se, não é? É isto que Paulo está nos ensinando aqui a respeito do divórcio, não é verdade? Pois bem, queridos irmãos, o divórcio, na verdade, a legislação mosaica, né, era uma concessão circunstancial e não um mandamento absoluto, irmãos. É importante que nós saibamos disso, né? Lembra que o divórcio, na verdade, está na lei casuística, né? Que é para Israel. Eu já falei disso nos outros vídeos, né? Estamos aqui tratando então do divórcio sob o prisma, né, da nova aliança em Cristo. Queridos, se você casou 2, 3 vezes, né, antes de conhecer a Cristo, né, e agora você conhece a Cristo e casou-se de novo, então essa lei agora vale para você. Antes não, por quê? Olha o que diz Atos 17:30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então Deus já te perdoou o que você não sabia. A partir do momento em que você que está aí do outro lado, que não sabia e agora está sabendo, então você também tem que obedecer à lei do Senhor. Amém? Não adianta você dizer que não sabe, porque agora você estudando a palavra de Deus, você já vai estar sabendo o que pode e que não pode, e que o divórcio não é agradável a Deus. É importante sabermos disso. É importante você saber também, queridos irmãos, aquela passagem da mulher samaritana em que Jesus chega no poço, né? E a mulher samaritana, e Jesus fala com ela a respeito os 5 maridos que tiveste, mas este aí não é teu marido. Jesus aqui não estava endossando a mulher para que ela continuasse, né, naquela vida que ela estava. É pelo contrário, Jesus aqui constata e diz para ela, ó, a partir de agora, para que você entre no meu reino, é preciso que você case, que você acerte sua situação, porque no meu reino só participa, só entra quem obedece às leis. Então, obedece às leis lá. Case com ele, não separe, não se divorcie. É isso que Jesus está dizendo para aquela mulher samaritana, né? Para que ela pudesse viver no reino dele, né? É preciso então obedecer às leis estabelecidas no reino de Deus. O divórcio foi para a lei mosaica, né? Para Israel, né? Portanto, queridos irmãos, agora você sabe que o divórcio não é de Deus, né? Ele apenas admitiu Moisés, mas ele não admitiu o divórcio. Mas ele sabia que Jesus viria e iria resgatar isso. Mas parece que o povo não tem dado muita atenção a Jesus Cristo, né? À nova aliança, à palavra de Deus, porque o divórcio está a todo vapor. As pessoas, por qualquer coisinha, estão divorciando, separando. Mais à frente aqui nós vamos ver o que o divórcio traz. Por isso, queridos irmãos, leve a sério a palavra de Deus, né? Mesmo que haja uma infidelidade, queridos irmãos, a nova aliança, Jesus Cristo trouxe para nós um instrumento valiosíssimo. Sabe o que é? O perdão. O perdão.
O perdão, ele é importantíssimo para aquele que é cristão, para aquele que busca a presença de Deus, para aquele que busca viver no reino de Deus. Pratique o perdão. Pratique o perdão, irmãos. É preciso buscar perdão. É preciso liberar perdão. Mas o perdão não é aquele perdão assim, ó, tô te perdoando hoje, mas ó, amanhã você sabe, né? Isso não é perdão. O perdão é cair no esquecimento, é deixar para trás, é não se lembrar mais, como diz em Atos 17:30, né? Deus já não se lembra mais. Este é o perdão verdadeiro, não é? Em que Deus nos dá e nós devemos dar à nossa esposa ou esposa ao marido para reconstituir o casamento, para evitar separação, para evitar divórcio. Irmãos, eu estou casado há 39 anos. Não é fácil, não é fácil. Nós passamos por luta, não é? Tanto eu erro como minha esposa erra. Nós erramos, mas nós também nos acertamos, não é? Como diz na gíria antiga, nós engolimos muito sapo um do outro e tem que ser assim mesmo, para que dê certo, para que você vá até que a morte o separe. Este é o casamento perfeito. Não é que eu sou perfeito, mas o casamento perfeito é aquele que casou e vai até que a morte o separe. Que use os instrumentos deixados por Deus e deixados por Jesus Cristo para que nós consigamos manter esse casamento vivo até a morte. Não é fácil não, é luta, mas persevere, 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 né? O perdão, irmãos, ele restaura a vida, né? É a primeira opção quando houver um pensamento de divórcio que não deveria existir, mas a primeira opção é perdoar, é perdoar. O perdão restaura, sabe? Antes de separar, né? Sabe por quê, queridos? Quero dizer uma coisa a você aqui. Principalmente o crente. O crente crer que Deus salva o criminoso, que Deus salva o traficante, que Deus salva o ladrão, que Deus salva, né? Que Deus cura o doente. Nós cremos em tudo isso. Mas quando é preciso de crer que Ele vai restaurar o seu casamento para que não haja divórcio, você não crê. Você não acredita, você não persevera, não é? Pois é interessante, né? Pois é verdade. Por isso eu digo, persevere, irmão, busque a presença de Deus. Eu tenho certeza. Você acha que eu já não tive pensamentos de separação devido a atritos que às vezes a gente tem? As pessoas nós temos, sim, nós somos seres humanos, falhos, pecadores, mas é preciso perseverar na presença de Deus. Eu estou aqui hoje, 39 anos de casado, mas é com perseverança, é com lutas. É isto, é isto. Isto é o amor em primeiro lugar. Porque se você não coloca o amor em primeiro lugar, querido, você não vence, você não chega lá. Então é preciso sim perseverar. Quero dizer outra coisa. O divórcio, ele traz um prejuízo espiritual, queridos irmãos, emocional, irreversível, não é? Principalmente para os filhos, queridos irmãos. Quantos filhos hoje têm problema psiquiátrico, têm problemas emocionais graves devido à separação, devido a ter participado de conflitos do esposo com a esposa, dentro da casa, dentro da família, filhos que têm hoje problemas, né? Que está difícil sarar, está difícil sanar, devido a atritos de marido e mulher. O prejuízo que traz para os filhos. Existe um estudo, queridos irmãos, em que uma criança de 1 a 4 anos, ele forma a base dele, a base mental. E o filho, ele aprende não é com o que você fala, mas ele aprende mais com o que ele vê. E como os casais que estão divorciando têm acabado com seus filhos, têm adoecido seus filhos,
tem dilacerado seus filhos emocionalmente, espiritualmente, tem deixado para eles péssimas experiências do casamento, do cônjuge, que amanhã vai ser difícil ele casar, ele vai ter pensamentos, ele vai voltar naquele tempo e isso vai atrapalhar a sua vida. Por isso, queridos irmãos, pense nos seus filhos, procure restaurar o seu casamento, busque a presença de Deus, perdoe. Quantas vezes devo perdoar, Senhor? Perdoe sempre, todo dia, toda hora. O perdão resgata, o perdão salva. Amém? Muito bem. Entenda que o casamento, queridos irmãos, ele é unicidade. Ele não é unidade. Unidade é onde se une duas pessoas, duas coisas, é uma unidade. Mas o casamento é além da unidade. O casamento é unicidade. Unicidade é fundir uma na outra. Por isso que quando há separação, há o divórcio, rasga-se pedaços, deixa-se marcas. Deixa marca nos filhos, deixa marcas emocionais, né? Deixa marcas espirituais. Faz um estrago tremendo, porque não sai um para cada lado, sai um pedaço de cada um agarrado, porque o casamento é uma unicidade, né? Fundiu-se. Esta é uma realidade, queridos irmãos. Por isso, a verdade é que como se faz um casamento violento? Quando existe um casamento violento, o que fazer? O que fazer? Existe, queridos irmãos, duas condições, né, para esse casamento violento. Se o casal é um casal de crente, é preciso que ele busque Deus, porque aí a coisa saiu da presença de Deus, né? É preciso que você entregue mais, é preciso que vocês vivam o perdão, né? Agora, quando um é crente e o outro não é crente, é aquilo que Paulo disse, né? É aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 7, de 10 a 15. Se um não é crente, o que quer ir embora não é crente, porque ele diz que você fique com Deus seu, ou vice-versa, que separe, irmãos. Porque Deus é em primeiro lugar, né? A separação não é de Deus.